Olá, família Atitude, eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre e paz para toda a vida de quem? Ryan, Patrick, Eric, Kaique. Nosso time de futsal. E agora tem a nossa princesa Maria Lina, que está nos abrilhantando. É o xodó do vovô. Sou babão mesmo e pronto, acabou. Hoje nós temos alguém muito especial, que é uma pastora que cuida de crianças. Eu falei da Maria Lina porque ela cuida de crianças já da primeira infância. Ela tem as crianças dela. E ela tem feito a diferença nesse tempo aqui na nossa Igreja Batista Atitude. Tem sido um trabalho muito relevante e muito importante. Mas eu vou deixar que ela se apresente para que vocês possam saber quem é essa preciosa de Jesus. Olá, queridos. Que alegria, que prazer estar aqui nesse podcast que tem abençoado tantas famílias, né? Bem. E é um prazer, um privilégio. Eu sou Wilze Adorno. Eu sou casada com o pastor mais bonito dessa igreja. Ai, Efraim! Casada para sempre com o Efraim Silva. Nós somos casados há 15 anos e temos duas preciosidades, que é o Tito e a Chloe. Somos pais para toda a vida deles. Bem. Aí, a Tito tem 7 anos, a Chloe tem 2 aninhos. E nós temos o privilégio de pastorear nessa igreja tão abençoada já aqui há 10 anos. Glória a Deus. E estou especificamente à frente do Atitude Kids, que é o rebanho mais precioso dessa igreja. Concordo. Fora os filhos espirituais, que são muitos, né? É verdade, para a glória de Deus. Concordo, pastora, que é o rebanho mais precioso, sim. Porque tudo começa na primeira infância. E eu entendo e já tive o privilégio de, quando nós viemos aqui para a igreja em 2018, nós éramos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e viemos para cá em 2018. Eu fiz o curso do Kids, né, para começar a servir e tudo mais, mas meu chamado é mais na área com homens, famílias, enfim. Mas eu queria conhecer, entender o ministério, e eu vejo que é muito relevante. Tem acompanhado esse crescimento exponencial, tem sido muito, muito, muito abençoador e gratificante. A gente vê como cresce, como as pessoas se voluntariam e vão colocando. E ainda assim a demanda é grande, né? A gente precisa de mais voluntários. Com certeza, até porque a seara é grande, né? É isso aí. E a gente precisa de trabalhadores que vão realmente pastorear essas crianças. Eu estava aqui agora, né? E eu sempre servi no Ministério Infantil. Só que eu tinha, assim, na minha cabeça, enquanto os meus filhos forem pequenos, eu vou servir. Porque eu achava mais que justo para ficar... Quem fica com meus filhos, eu ficava também para as mães poderem assistir. Aí agora o Espírito Santo está assim para mim. Mas agora você tem nela. Oh, glória a Deus! É o Espírito Santo incomodando. Ainda bem que não é o marido, que senão o marido incomoda. Porque cresce, a gente acha, já fiz a minha parte. Os meus crescidos não precisam ficar mais na salinha. E você sabia que isso é algo muito importante, porque o Ministério Infantil, ele não é um trabalho para alguns. Ele é uma missão da igreja. É para todos. Porque o ID de Jesus e pregar o evangelho a toda criatura, ele é para todos. Na palavra de Deus não diz assim, olha, alguns foram chamados para o ministério infantil. Vocês vão pregar para aqui para o ministério infantil. Vocês vão pregar para as crianças. Vocês não. Não, a palavra de Deus, muito pelo contrário. A gente encontra em vários textos da Bíblia. Em Salmo 78, por exemplo, quando o Senhor diz que Deus deu mandamentos e ordenou aos pais que ensinassem aos seus filhos, a fim de que a próxima geração o conhecesse e depositasse nele a sua confiança. Então, é função nossa, como igreja, passar para a próxima geração. Isso. Contem aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, como você falou, dos seus netos. Esse é um mandamento do Senhor. E enquanto nós, como igreja, e a gente infelizmente encontra isso em muitas igrejas, né? Isso é muito triste. Enquanto a igreja ela achar que o trabalho de pregar e pastorear a próxima geração, ele é só de alguns, ele é responsabilidade apenas de um departamento da igreja, o trabalho ele não vai ser forte, ele não vai ser relevante. Porque é uma responsabilidade de todos. Exatamente. É de todos nós. É muita verdade isso que eu falei. E eu acho que assim, é um ministério que tem que ter um carinho muito grande. A gente tem que ter um carinho, uma visão muito especial, um olhar especial para eles, porque eles precisam muito de nós, porque justamente amanhã eles serão os jovens e os adultos. E como é que eles estão sendo preparados? Exatamente. E a gente, infelizmente, muitos só deixam para pensar nisso quando já é tarde demais. A gente vê muitos, infelizmente,
testemunhos tristes de mães de adolescentes que às vezes têm os filhos fora da igreja, os filhos distantes do Senhor, longe do Senhor, e elas falam assim: o que eu preciso fazer para o meu filho estar com Deus, para o meu filho ter uma experiência com Deus? Eu faço de tudo. O que for preciso, eu levo ele onde for preciso, eu pago o preço que for necessário. E aí a gente pergunta: e por que você não pagou esse preço na infância? E por que antes você não estava disposta a isso? E infelizmente é o que a gente encontra. Né? Muitas vezes quando é criança, não, ainda é pequeno. E aí não dá o real valor, né? A importância que precisa dar para a infância. E aí quando chega na adolescência que os olhos se abrem. Opa, e agora? E muitas vezes, infelizmente, já é tarde. Porque a semente é plantada na infância, fica muito mais fácil, né? Isso. É um terreno mais maleável, né? Isso aí, é um terreno que fértil. ele não está contaminado. Isso. Ainda não foi contaminado, não tem... Embora hoje em dia... Isso, e o inimigo vê isso, que é um terreno ali, é uma terra fresca. O que você planta, vai dar. Fértil, né? É fértil, o que você plantar, vai dar. E o inimigo sabe disso. Por isso o inimigo, ele tem pressa. E ele investe. Ele investe cada vez mais nessa geração. E nós não podemos ficar para trás. A gente vê muito, né, testemunhos de pais que vieram por causa do filho, né? Que vinha com o vizinho e aí o convidava, vinha numa apresentação, alguma coisa, e acabaram ficando na igreja por causa dos filhos. Muitos. Para a glória de Deus. Essas crianças já têm sido usadas pelo Senhor. Por isso, é um ministério muito relevante, muito importante. E as crianças acabam sendo um instrumento, né? Para trazer as famílias para a igreja. Mas falando disso, de famílias, a gente vai ter a Conferência Kids. Sim. 20 e 21 de junho. Ok. Essa Conferência Kids, ela vai ser para pais, mas para quem? Pastores e líderes de crianças. Líderes, quem já pastoreia as crianças, líderes de células kids, líderes de ministério infantil, quem faz parte, quem é voluntário fazendo parte do ministério infantil. Se você lida com crianças e se você é pai, mãe, avó, se você se preocupa com a próxima geração e se você sente que pode fazer mais por essa geração, é para você essa conferência. E o nosso tema é o céu, do céu para a terra. Uau! Que a gente crê que o que está no céu vai vir para a terra. Amém. O que está no céu, o que o Senhor deseja para as nossas crianças, para essa geração, vai estar na nossa casa, Amém. vai estar nos nossos ministérios, em nome de Jesus. Profético Amém. isso. É isso aí. E é muito importante para que todos possam entender que as crianças, elas precisam que nós estejamos prontos para servi-las. Muitas das vezes a gente não sabe como servir uma criança, não sabe como atender, não sabe como ajudá-los. E aí, dentro dessas conferências, a gente vai adquirindo o quê? As ferramentas para poder ajudá-los, né? A servi-los, a instruí-los no caminho. Provérbios 22:6 diz: ensina o filho no caminho que deve andar e na sua velhice jamais se desviará. Então, assim, a gente tem essas ferramentas na mão. Isso que eu vejo no Ministério Kids. Eu entendo dessa forma, que é uma ferramenta de Deus para estar ajudando. E o tema é maravilhoso. E assim, do céu os para a pais terra. que estão em casa e avós, por quê? Nós temos a mania de terceirizar esse ministério. Tipo assim, vai Muito aprender bom. da Bíblia lá na igreja. Só Não. o tio da salinha, a tia da salinha que tomou conta. E aí a gente está tendo essa oportunidade da conferência para aprender, para levar para casa. Porque, como diz o pastor Josué, o culto tem que ser levado para casa. E eu vou te falar algo muito importante. Eu costumo dizer que o Ministério Infantil, ele me ajuda muito como mãe. Amém. Ele me abençoa demais como mãe. Às vezes a gente tem a ideia de que você vai para o Ministério Infantil para você abençoar. De fato, você abençoa, mas nós somos muito mais abençoados. Você aprende muito. Eu erro muito como mãe, fato. Todos nós erramos. Mas muito dos meus acertos se deve ao Ministério Infantil. O como eu aprendi dentro do Ministério a ser uma mãe melhor, a ter cuidado, atenção no discipulado dos meus filhos, no pastoreio dos meus filhos. Porque, infelizmente, ali dentro a gente começa a perceber que as crianças, elas estão carregando ali, ela é apenas o sintoma de um diagnóstico que está em casa. E a gente percebe que muitas vezes aquela criança, ela chega no ministério e ali ela começa a falar, a verbalizar situações que ela passa em casa. Situações como, por exemplo, esses tempos atrás eu fiz uma pergunta, tinha uma média de 100 crianças no auditório, no culto Kids, e eu perguntei: quantos aqui vocês fazem culto em família? Você faz um culto doméstico com a sua família, o seu pai pega a Bíblia junto com a sua mãe, vocês leem a Bíblia juntos e adoram o Senhor. Quem faz isso durante a semana?
Irmãos, tinha umas 5 crianças, Uau. no meio de umas 100. Menos de 10%. E um deles era o meu filho. Ou seja, conta menos ele aí, 4. E eu falei, gente, eu não acredito. Então, quando a gente se depara com essa realidade, quem está ali, quem é líder, que está servindo naquele dia, e ele está vendo aquilo, aquela pergunta sendo feita, e ele mesmo não faz com o filho dele, ele já, opa, meu Deus, eu Já preciso. foi impactado ali. Já foi impactado. Ele já começa a fazer um culto em família na sua casa. Então, é importante a gente, como a gente está ali, a gente é abençoado também. E a gente começa a ver a realidade de uma criança que não sabe uma história da Bíblia, uma criança que não tem uma experiência com Deus de verdade, que é muito raso, superficial na palavra. E a gente começa a ver isso e a gente começa a se deparar, opa, como é que tá meu filho? Como que tá meu filho em casa? Então, não são poucas as vezes que a gente tem uma mudança de mentalidade na forma de criar os filhos quando o líder começa a servir no ministério com Muito legal, crianças. pastora, tu falar sobre isso, que essa metanoia que acontece, justamente em nós servirmos, ela nos faz com que nós passamos a refletir o tempo todo como é que a gente está se portando como cristão. Será que eu estou servindo da maneira correta? Aí você falou como mãe. Eu sou uma mãe melhor porque eu estou servindo, eu estou aprendendo muito mais. Ou seja, nós acabamos aprendendo também quando a gente serve com os casais, eu quando estou ministrando para os homens. Isso, a gente vai demais. aprendendo aquilo Fala ali. com o nosso tratamento. Então, o que acontece? Por exemplo, casados a gente já faz há 12 anos. Então, são 12 anos ministrando. Desde que nós fizemos a primeira vez, a gente vem ministrando. Então, 12 anos ministrando, pelo menos 2 semestres por ano. Então, tem aí umas 20 a 24 turmas. Tem sempre um espacinho que a gente dá um tempo, ok. 20 turmas aí. E os homens eu já fiz, do currículo Hombridade, 11 cursos, estou ministrando o 8º dos 11. Quer dizer, eu já fiz 11 e estou ministrando o 8º. Será que eu estou aprendendo? Todo curso, toda Claro. lição. E Deus fala diferente. Então, é isso. Quando você está ali ministrando para aquelas crianças, está sendo Você ministrado. Exatamente. Automaticamente. Isso acontece, isso é fato. E sabe o que é interessante? Quando a gente olha para a palavra, a gente encontra a história de Zacarias e Isabel, pais de João Batista. Eles não podiam ter filhos. Sim. E foi interessante que Zacarias, a palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 1, que Zacarias estava servindo no templo. Era a escala dele como sacerdote. E ele estava servindo. E enquanto ele servia, apesar da sua tristeza, apesar das suas dificuldades, ele com certeza tinha uma crise ali por ele não Já ter tinha idade, filhos. né? Ele já tinha tinha passado idade. da idade. Já Isso, tinha a palavra de Deus ele diz que ele era de idade avançada. Avançada. E naquele momento, ele servindo, um anjo do Senhor apareceu para ele e falou: você vai ter um filho, sua esposa vai ficar grávida. Enquanto ele servia, o milagre chegou na casa dele. Olha. E nós temos muito que aprender com isso. Às vezes as pessoas esperam que esteja tudo perfeito. Não, quando resolver isso, quando resolver aquilo, quando tiver tudo, né, tudo maravilhoso, aí eu vou servir. Não, enquanto você serve, você vai ser abençoado. Amém. E a gente vê isso na prática, graças a Deus. Eu recebo e concordo, porque eu passo Amém. isso na pele. Amém. É servindo. A gente não tem tempo de esperar as coisas estarem 100% para a gente poder servir. Ainda que o mundo esteja caindo do lado de fora, a gente tem que vir para a igreja e continuar servindo. É isso aí. Tem É o gente tempo do precisando Senhor. de nós. Tem E a gente gente, precisando. isso. E a gente, à medida que a gente abençoa o outro, à medida que a gente cura, a gente é curado, né? O Senhor me deu uma palavra, rema, eu não tenho muito tempo de convertido, eu tenho 14 anos de convertido, e assim que eu me converti, o Senhor me deu uma palavra, rema. Trabalha para mim que eu trabalho para você. Que lindo. E leva isso até Eu hoje. levo isso até hoje, então assim, Amém. a gente faz por amor, por obediência a Jesus, porque quando o Senhor pega a gente não consegue fazer diferente. É isso aí. Por mais que as coisas acabem dizendo que não, a gente lembra da palavra do Senhor. E eu falo, como é que eu vou fazer? Eu vou voltar para aquele velho homem e ouvir a voz do velho homem? Ou vou ouvir a voz de Deus, Amém. que é aquela que me guia? Né? E eu sempre quando penso, e quando a senhora está falando aí, pastora, referente, eu aprendo muito, ensino meus filhos, eu penso na família, quando eu vou tomar qualquer atitude, porque não vai reverberar só em mim. Isso. Vai reverberar nela, nos filhos. E de agora geração na em netinha, geração. E vai indo. E a gente, quando está no Ministério da Família, a gente vê muito disso, que as coisas são geracionais, que vem acontecendo. Exatamente. São geracionais, não foi quebrado aquilo, uma cadeia que vinha
E aí, quando a gente se posiciona, eu creio que há 14 anos, tudo aquilo que era comportamental ou, sei lá, um hábito geracional, foi quebrado. Amém. Acabou na minha Amém. família, na minha vida, para mim, para minha esposa, meus filhos e as gerações posteriores, minha neta, os outros netos que vão vir, vão ser diferentes. Em nome de Jesus. Vão ser diferentes, porque isso é o que vale para a gente. Isso a gente olha, é muito importante, e a semente tem que ser plantada na infância, porque se eu tivesse essa semente, muitas coisas a gente não passaria. Exatamente. Mas ele falando de geração, a minha geração foi quebrada, porque meu avô e minha avó eram separados, minha mãe e meu pai são separados, e eu separei dele, fiquei 3 anos separados. Uau. Só que eu não aceitei porque eu conhecia a palavra de Deus. Eu falei, eu não Aleluia. aceito isso para minha família. Amém. E aí, Que milagre. fui para a igreja com meus filhos, até que um dia ele se constrangeu, porque o meu filho mais velho falou assim, pai, todo mundo vai para a igreja menos você, por que você não vai? E eles eram aqui da IBC, que era IBC, não era a Igreja Batista, era lá no Rio Mar. E aí eu falei, caraca, não é? Eu indo para a praia jogar futebol e eles Na igreja. na igreja. E aquilo constrange, né? A gente vai Glória constrangendo a uma Deus. criança. Olha falar que isso pra lindo, você, seu filho. foi constranger. instrumento E de a Deus. semente foi indo. Até É a semente, né, que são plantadas na escola dominical, nos cultos. Isso, exatamente. E aí a gente vai aprendendo e alcançam os pais. Uma E coisa isso é importante, porque muitas pessoas acham que a função do Ministério Infantil ela é de um depósito de crianças. Você chega na igreja, deixa os seus filhos e no final do culto você pega, como um guarda-volumes. E como se o Ministério Infantil ele existisse para que os pais pudessem assistir o culto. Mas essa não é a função do Ministério Infantil. Se essa é a função do ministério, não importa o que você faz ali, não é mesmo? Sim. Então, se a função do Ministério Infantil é ficar com as crianças para que o pai assista o culto, então você pode pôr um desenho lá para eles ficarem assistindo. Bota um Então, você pula-pula. pode botar um pula-pula, um playground lá e tudo bem. E aí pronto, solucionou. Mas não, a gente não pode desperdiçar esse tempo precioso que é a infância e o tempo de 1, 2 horas que a gente tem ali no culto para gerar poder de Deus no coração dessas crianças, gerar experiências com o Senhor, marcar a vida delas. Porque muitas delas, o único lugar onde ela vai ouvir falar de Jesus é ali no Culto Kids. O legal é quando eles saem de lá, né? O que falou lá no culto de vocês hoje? Aí eles comentam. Hoje falou do nascimento de Jesus. Tinha Maria e José lá. A Maria estava caminhando com o neném na barriga e não sei o quê, faz as encenações quando tem o teatro. Eles levam aquilo e assimilam. Pô, mas o tio falou isso, a tia falou aquilo. Pai, tocou uma música tão legal, eu gostei daquela música. Eles entram no carro cantarolando. Exatamente. Isso é legal, porque foi o momento deles, eles têm o aprendizado deles. Eu queria te fazer uma pergunta. Você e o pastor Efraim são de berço evangélico, os dois? Graças a Deus, a gente teve essa oportunidade, né, de conhecer Jesus Privilégio. na infância. É um privilégio. Foi um privilégio, para a glória de Deus. Eu sou a 3ª geração de pastores na minha família. Aleluia. Meus avós são pastores, meu pai pastor, e eu sou a 3ª geração. Uau. E a 4ª geração de cristãos, né? Glória a E 4ª ou 5ª geração. Desde os meus bisavós, né? Eles já tiveram experiência com Deus. E eu louvo ao Senhor, porque eu pude ver o cristianismo vivido em casa, não um farisaísmo. Não religiosos apenas, né? Não frequentadores de culto de domingo. E isso é importante. Quantas vezes a gente vê... a gente acha que o fato da criança ser filho de crente, crentinho é. Não é. Filho de crente, crentinho não é. Cada um precisa ter a sua experiência com Deus. aí. E não é o fato de você levar o seu filho, eu já faço minha parte, eu levo meu filho na igreja de domingo. Não. Muito mais é o que você vive com ele 24 horas por dia. Será que você, como pai, como mãe, será que nós, como pais, estamos podendo falar para os nossos filhos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Será que a gente está podendo ser modelo, né, exemplo, referência realmente daqueles que são crentes de verdade, buscam ao Senhor, amam a presença do Senhor? Eu tinha, uma época eu estava no seminário, aí não me lembro qual foi a matéria, mas a gente estava falando sobre questões, né, de colocação na palavra, e estava falando sobre, que eu já até citei aqui, Provérbios 22:6, sobre a questão de ensinar o filho no caminho, né? Então, muitas pessoas dizem ensinar o filho o caminho. Ou está errado. Ou eu digo para ele fazer aquilo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu aprendi isso no mundo.
Só que o evangelho é diferente, é no caminho. Ensina no caminho que você está. Que você acabou de falar agora. Você está fazendo isso? Você está dizendo para ele fazer o que você faz? E olha, tem uma frase tão linda, assim, que diz o seguinte: o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Uau. Muitas vezes a gente está assim. Aí a gente está fazendo algo muito incoerente, muito diferente daquilo que a gente está falando. E o que grita mais alto? O que nós fazemos. Diante dos nossos filhos, o que nós fazemos, ele grita mais alto. E eu creio que o papel do Ministério Infantil é de pegar na mão dos pais, de falar, nós somos parceiros. Você faz em casa, a gente faz aqui no prédio da igreja. Aqui a gente está apenas somando, cooperando com o trabalho, com a responsabilidade que é dos pais. Porque em todos os momentos, na palavra de Deus, se a gente for olhar para a Bíblia, não existe Ministério Infantil na Bíblia. Mas existe o pastoreio dos pais com os filhos. Isso. E então, discipulador são os pais, né? Exatamente. Quem discipula são os pais. Essa é a responsabilidade dos pais. O Senhor, a gente vai chegar diante de Deus e Ele vai cobrar de cada pai isso. E agora, nós como Ministério Infantil nós estamos aqui para sermos apoio para os pais, para falarmos, estamos com vocês. Aqui a gente está tornando a palavra de Deus mais atrativa, ensinando de uma forma criativa, lúdica. A gente está fazendo com que o ambiente da igreja seja um ambiente maravilhoso, onde as crianças tenham prazer de estar, onde a gente, como a gente costuma ouvir das crianças, tia, domingo é o meu dia preferido. Como a gente costuma ouvir das crianças, né? Nossa, eu estava ansioso para chegar aqui hoje, porque eles já amarem a vida da igreja, né? A comunhão uns com os outros, o estar juntos, cultuar juntos. Isso é precioso e é a nossa função como Ministério Infantil, é essa. Agora, nós não precisamos, nós não podemos achar que é função do Ministério Infantil essa somente. Responsabilidade. Exatamente. Que é só nossa essa responsabilidade. Não, não, não. Se a gente, só nós cumprirmos, vai ficar no meio do caminho. Foi aí que surgiu esse teu novo projeto? Isso! Olha, um projeto que veio do coração de Deus mesmo. Como eu disse, no domingo, quando eu perguntei sobre o culto em família, sobre quantos pais, quantas crianças ali, né, tinham experiência de cultuar o Senhor em casa, quando eu vi que pouquíssimos tinham esse hábito, eu fiquei muito preocupada. E compartilhando nas minhas redes sociais sobre momentos de oração, de culto mesmo que eu tenho junto com os meus filhos, que a gente faz lá em casa, eu e meu esposo. Momentos tão, para nós, habituais, assim, momentos do cotidiano, que pra gente é uma coisa tão simples. Eu comecei a perceber que isso não era simples para muitas pessoas. Que muitas pessoas falavam assim, meu Deus, por onde eu começo? Como que eu posso cultuar em família? Tem muita dificuldade de saber como lidar com isso. Qual a maneira didática de poder ministrar? Eu pego a Bíblia e eu abro, eu faço o quê? E se eu não entender? Porque tem muitos novos convertidos também, gente que às vezes, né, não estuda. Aí tem até um puxão de orelha, não estuda a Bíblia, e como é que você vai ensinar pro seu filho? Aí a pessoa... Um monte. Não é? Aí a pessoa, meu Deus, mas eu não entendo a Bíblia nem pra mim, como é que eu vou ensinar pro meu filho? E às vezes coloca isso como impedimento. Outros colocam o tempo como impedimento. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas você tem tempo para rolar o feed do Instagram. Acho que o tempo a gente cria, pastora. Lógico, são prioridades. Cria, sabe por quê? Eu tô falando, vou falar por mim. A gente tem os 4 filhos e tem um caçula, né? O caçula tem 13 anos. E aí, eu nunca fiz uma leitura bíblica assim, pegar a Bíblia e ler ela no ano todo, como todo mundo faz. Aquela leitura anual da Bíblia. Sempre li a Bíblia sistematicamente, por estar estudando, aquela coisa toda. Mas já li a Bíblia toda algumas vezes. Bom, e aí Deus colocou no meu coração de fazer uma leitura bíblica anual com meu filho caçula. E o que a gente faz? Eu criei o tempo. Ele tem que acordar 6 horas para ir para o colégio. Na verdade, agora ele acorda às 5h30. O relógio desperta, ele acorda sozinho. Eu já estou com o café pronto, estou lá esperando ele, a gente vai fazer a leitura junto. Que então, lindo. 5h45, 6 horas no máximo, nós dois estamos lendo a Bíblia. Então, a gente faz a leitura anual juntos. Que lindo. E aí, o que eu posso deixar de legado para ele é isso. Eu não tenho como inserir a palavra de Deus na mente dele na marra, mas ele vai estar lendo todo dia. E aquilo vai ficar nele. Aí eu pego a Bíblia de estudo, eu faço alguns comentários com ele. Você entendeu isso? Não. Então, olha, isso. Ah, entendi. Ótimo. Ele vai entendendo. É muito precioso. Isso é muito precioso. É o que eu posso deixar de legado. Os outros tiveram a oportunidade de estar na escola dominical. Na época que tinha a escolinha dominical, eles estavam sempre na escola dominical. Ele frequentou um tempo, e aí depois, hoje, por causa de futebol, ele joga futebol, essa coisa toda, ele tem uma demanda maior.
Eu falei, cara, eu tenho que criar uma estratégia. É isso, E a não estratégia pode que eu perder. achei, eu falei, ele vai ler a Bíblia comigo. Porque se eu falar para ele ler a Bíblia, ele não vai ler. Já compramos Bíblia com o tema deles e tal. O adolescente hoje, ele quer isso aqui. Não tem jeito. Ele quer ficar passando feed, ele quer ficar lendo, e a gente tem que controlar. A gente tem que falar, cara, você está assistindo o quê? Eu falo, por que você não assiste um conteúdo que seja funcional para você? Futebol. Assiste alguma coisa relacionada ao teu sonho de virar um jogador profissional. Tem que buscar isso. Aí, quando eu vou em cima, ele... Não, tá bom. Eu falei assim, tá bom, encerrou o celular, me dá o celular. Vai assistir um vídeo. Aí ele vê lá o negócio do Neymar, é apaixonado no Neymar. Eu falo, não, o Neymar não joga nada. Aí ele fica pau comigo. E aí, a gente tem que buscar justamente a esse prioridade tempo que com o você... filho. E Prioridade, ensinar, exatamente. Priorizar. Se a gente não ensinar, como é que vai ser? E quando eu comecei a ver essa demanda, e uma demanda que os pais tinham muitas vezes, como que eu faço? Como que eu leio a Bíblia com os meus filhos? E outros, mesmo, né, sabendo, eu vou ler hoje o quê? Amanhã eu leio o quê? E aí foi nisso que nasceu o Cultuando em Família, que é um Muito bom. livro que eu vou lançar no próximo mês, na Bienal, pela Editora Vida. Chique. E esse livro vai ser... eu creio que uma bênção para muitas Ele vai famílias. ser totalmente direcionado, vai ser um devocional. Ele em é um família. culto para cultos domésticos. Culto São doméstico. roteiros, vão ser 52 roteiros, para que você faça um por semana. Uau! Então você vai ter ali um roteiro para você ter um culto doméstico com a sua família. Um roteiro com um texto bíblico, e a gente vai ter como se fosse um panorama bíblico de 52 temas principais da Bíblia, né? Histórias Legal. principais da palavra. E a gente vai ter o texto bíblico, uma aplicação desse texto bem prática para toda a família, que envolva Bem no os formato. filhos Toda a faixa etária, e né? todas as faixas Bem no etárias. formato mesmo do culto que vocês fazem no Kids ali para eles. Esse vai ser um formato para a família, Para a bem família. simples, muito fácil Como de fazer. célula. É, como se fosse uma mini célula ali na Só sua que vai casa. ser um culto e vai ser mais elaborado e tudo mais para eles. A ali. diferença é que você vai ter ali alguns passos simples, como momento de louvor. Então, a gente dá algumas sugestões de louvor. Louvor, o texto bíblico, a aplicação desse texto. Aí, a gente vai ter um momento de brincadeira, onde a gente vai brincar em família com brincadeiras simples, mas brincando, reforçando aquilo que você está ensinando naquele dia. Por exemplo, tem um dos dias que a gente fala sobre a criação, que Deus criou todas as coisas e Ele é o Criador, e a gente vai contra a ideia do evolucionismo, reforçando o criacionismo, que Deus é o Criador. E dentro disso a gente começa a ter uma brincadeira que é de brincar de adedonha, só que Deus criou. E aí a gente Uau, brinca legal. colocando a letra, e aí todo mundo... Letra C. O que Deus criou com a letra C? E aí a gente vai brincar Muito sobre o legal. que Deus criou, reforçando isso. Então são brincadeiras simples, mas que a gente vai estar um tempo junto em família, cultuando o Senhor, porque o brincar também é espiritual. Então. E a gente depois também tem outras, colocou algumas perguntas para que possam ser feitas em família, principalmente para filhos adolescentes, filhos jovens, maiores, que às vezes já não cabe mais a brincadeira aqui, mas a gente tem um Vira um bate-papo. quiz, né? E aí a gente tem um quiz. Esses dias, E aí nós... ai, que legal. E aí nós temos perguntas para ter uma interação entre família, perguntas para aprofundar naquele assunto, perguntas mais elaboradas. E a gente tem, então, para que alcance toda a família, de todas as Legal. faixas etárias. E assim a gente vai junto ter pelo menos uma vez por semana, levantar um altar de adoração na nossa E casa. vai ter esse lançamento na Bienal e a gente vai ter disponível na livraria da igreja, Exatamente. né? Na Nosso Atitude Store vai estar aí e a conferência vai ser o boom que vai deixar disponível para todo mundo ter acesso. É isso aí. A gente vai lançar na Bienal no dia 19 e dia 20 na nossa conferência também. Uau. Vai ter o lançamento aqui na Vamos tá conferência. aqui. Então, eu creio que vai galera, ser uma bênção ó, para sua família. Qual o nome? Cultuando em família. Cultuando em família. Você não pode perder essa Transformando o meu lar oportunidade. num altar de adoração. Olha, Olha aí, transformando o meu lar em um altar de adoração. Que mais vocês querem? nós temos que comprar, hein? Eu creio, Já- amém. Ué, fazer o quê? Não tem Tem jeito. neta, Detalhe, eu não tenho que filho. comprar um só, né? É. Tem que comprar dois, porque tem que comprar um pra casa e um pra deixar um na pra casa neta, do filho, né? Pra isso deixar pra aí. netinha. Não, e já estão entrando as noras na família. lindo. Então a gente tem que É, porque os incluir outros dois isso. mais Já velhos tem já tem que tá namorado. Glória a E aí Deus. eles congregam na atitude lá de São Cristóvão, que eles moram lá e estão Isso. congregando lá, né? Então, assim, já estão lá com o pastor Márcio Camelo lá caminhando. Glória a Deus por isso. Que Moram lindo. bem pertinho. E a gente vai tentando ajudar de alguma forma, né? É A gente isso aí. direciona e vamos embora. Então, o devocional, não, o nosso Cultuando em Cultuando em Família. Família, que é o manual do culto, né, em família, a gente já vai ter que abençoar eles também, não tem jeito. Amém, amém. E tem até uma pergunta aqui, e deve estar incluso. É o poder da oração
né, com as crianças na família. Tem no culto. Isso, Nesse dentro culto do de culto. família vai ter... Exatamente, modelo a de- gente tem um momento de oração. Inclusive, a gente tem alguns momentos, alguns dos roteiros bem proféticos, sabe? Existem alguns momentos onde a gente fala sobre consagrar a mente dos nossos filhos, as mãos, os pés. Então, de momentos bem específicos sobre a gente orar, dos pais orarem pelos filhos e dos filhos também declararem as verdades da palavra sobre eles, sobre quem eles são. Então, isso é muito importante. Muitos pais também não têm o hábito de orar com os filhos, né? Infelizmente, muitos pais, eles oram apenas na refeição. Outros nem isso. E aí acaba tendo crianças que falam, eu não sei orar. Mas aquela criança, ela não entende que é um diálogo, é uma conversa com Deus. Então, quanto mais no cotidiano a gente colocar isso, é melhor. Lá em casa a gente faz a brincadeira, né? No almoço, né? Principalmente final de semana, que é quando consegue juntar todo mundo, por causa da demanda de cada um, trabalham com Hoje futebol, trabalho. com esporte, essa coisa toda, então cada um tem seu horário. E aí, quando junta todo mundo, pode estar a namorada dos filhos, quem for, o primeiro que mete a mão na comida, eu fico só esperando. Vai orar. Eles ficam desesperados, aí estão cheios de fome, né? Que eu já sei que só homem, tudo com fome, né? Aí, ó, quando a mãe bota a comida, tá posta, sentou todo mundo. Eu espero primeiro botar a mão. Quando bota a mão que vai se servir, eu falo assim, faz Você as foi o honras. escolhido. Aí a namorada do meu filho estava um dia lá, vamos orar. Aí ela orou. Aí eu faço com todo mundo. Se tiver um convidado que fizer a mesma coisa, eu faço. E vai orar. Então a gente faz um quebra-gelo ali na hora Isso. e acaba orando. E não tem aquela, mas eu não sei orar. Fala com Deus o que tu gostaria. Senhor, abençoe esse alimento. Obrigado pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Orou. É isso. Orou. Foi de coração, De né? coração, Foi um- a gente entende isso. A Monique falou da questão do orar, né? Isso é um hábito que a gente vai criando, a gente não consegue, quem tem esse hábito não consegue sair de casa sem orar, ou vai se alimentar, não agradecer, tudo que vai fazer a gente ora. A gente, por exemplo, foi começar o podcast, a gente ora. A gente vai ter uma oração aqui para encerrar, é um hábito do cristão. Além de orar, a gente também tem que ensinar os filhos, eu estava falando sobre a internet, e eu acho que a internet hoje, ela tem sido algo assim, muito desafiador dentro do Ministério Infantil, porque eles estão tendo muito acesso a alguns conteúdos que têm tirado muito foco dessas crianças, daquilo que os pais até têm ensinado, mas a internet ensina de uma forma muito diferente e muito errada. Quais os desafios vocês têm encontrado? Há poucos dias atrás, eu tive a oportunidade de chamar uma família, chamar uns pais para um gabinete, para uma conversa, porque a gente percebeu que uma menina de 12 anos mudou completamente o seu comportamento nos últimos meses. E de uma menina alegre, participativa, envolvida na igreja, intensa, começou a ficar uma menina depressiva, calada, total. fechada. E a gente começou a perceber essa mudança e chamamos os pais para entender o que estava acontecendo, se eles estavam percebendo. E os pais falaram, sim, nós estamos percebendo e a gente não sabe o que aconteceu. E junto com esses pais eu comecei a fazer um levantamento do que poderia ter mudado. O que vocês acham que mudou nos últimos meses? E eles, na minha frente, começaram a entender. A gente deu um celular para ela. Desde que ela ganhou o celular, ela começou a ficar mais assim. E ao invés de ler, como ela lia muito, agora ela está no celular. E os pais, muitas vezes, são inocentes. E eu não sei se às vezes eles não querem ver, fecham os olhos para fingir que não está vendo, ou se realmente há uma inocência ali, que eles pensam assim, meu filho agora está lendo o livro no celular. E ele, não, agora ao invés de ler no papel, ela está lendo no celular. Não, ela fica vendo coisas que ela gosta no celular. E nisso, irmãos, essa menina já estava envolvida com lesbianismo, acessando vídeos pornográficos e envolvida com uma série de outros fatores, assim, e que eu nem cabe falar, mas muitas situações muito desafiadoras, muito ruins para aquela menina. E, infelizmente, os pais, eles sempre acham que vai acontecer com outro. Não, meu filho não. E não tem como. Você, da mesma forma que você não entregaria um carro em alta velocidade para o seu filho dirigir, um filho de 10 anos, você entregaria? Toma aqui, dirige aí a 100 por hora, sem limite. Nós não faríamos isso, nós não podemos entregar um celular na mão de uma criança.
Da mesma forma que você não deixaria um homem estranho ficar dentro de um quarto com o seu filho, você deixaria? Não. Entra pro quarto, fica lá com o seu filho, passa a noite com o seu filho. Muitos pais estão deixando os filhos passarem a noite com o celular, num quarto fechado. Isso é terrível. A internet é pior do que... às vezes nós temos cuidado. Filho, não deixa ninguém tocar em você aí. Mas a gente dá um celular na mão da criança. E essa criança, ela tem acesso a tudo. Para vocês terem uma ideia, há alguns anos atrás, cerca de 2 anos atrás, uma mãe me ligou desesperada. E falou, pastor, eu preciso falar com você. A minha filha de 5 anos me mandou... eu fui pegar o tablet da minha filha de 5 anos. E quando eu olhei o histórico, eu fiquei desesperada, porque tinham cenas pornográficas, tinham cenas ali que eu nunca tinha visto na minha vida. E quando eu me deparei com isso, quando eu vi essas cenas, quando eu vi tudo isso que ela estava vendo, eu vi que ela estava acessando há meses. Com 5 anos de idade. 5 anos de idade. E ela falou, pastora... Mas alguém colocou o conteúdo? Aí ela falou, eu falei, como ela começou? A amiguinha da escola ensinou ela a fazer pesquisa por voz no Google. Caramba. E ela começou a fazer pesquisa de voz, colocando beijo na boca. E daquilo... Foi aumentando. Porque vai aparecendo outras coisas, ela começa a ter curiosidade. E ela começou a estar a um vício. E a mãe não sabia o que fazer. E ela já estava assim, eu não sei como que eu pude fazer isso. E eu falei, você precisa, em primeiro lugar, assumir a sua responsabilidade de que você deu para ela um tablet. Você deu a ela acesso à internet ilimitado. Então, em primeiro lugar, é você reconhecer isso. E você assumir as rédeas. Os pais, hoje, nós precisamos assumir as rédeas. Existe algo que é saudável. Existe o que é saudável, até não vou nem falar de conteúdo, vou falar de tempo. Existe o tempo que é saudável. 1 hora por dia para crianças acima de 2 anos, menores de 2 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria, recomenda que até os 2 anos de idade tenha 0 telas. 0 acesso a celular, tablet, televisão, porque isso faz mal para o desenvolvimento dessa criança. Sem contar de conteúdo. A partir dos 2 anos de idade, 1 hora por dia até 6 anos de idade. De 7 anos em diante, 6 anos em diante, 2 horas por dia. No máximo até os 12 anos de idade. Passou disso, prejudica. E o que vai assistir é ao seu lado. Você coloca, sabe, nada da criança ficar com acesso. Ela digita, ela coloca, ela fica com o dedo rolando, ela fica com o controle na mão passando. Isso gera ainda mais ansiedade nas nossas crianças. Isso faz com que a pornografia chegue cada vez mais cedo nas nossas crianças. E a gente precisa acordar para a vida. É desafiador? É. Mas, irmãos, vale a pena. Como Madre Teresa de Calcutá disse, é justo que muito custe o que muito vale. Nossa família custa muito, vale muito. Uma dica, eu acho, pastora, que sobre isso que você está falando aí, é os pais estarem dando essa blitz mesmo nas crianças que têm acesso ao celular, a tablet, está olhando os históricos, né, das pesquisas, e a gente está o tempo todo em cima, justamente nessa blitz aí, identificando que tipo de conteúdo eles estão acessando. Agora, você não concorda comigo que depois que ele viu, já era? Já era. Só que não adianta a gente ter apenas essa blitz. Por quê? A criança já viu, já está na mente dela. Isso não fica apaga. na mente. Então, a gente tem que agir antes disso. Preventivo, porque os pais, eles ficam muito assim, eu tô olhando histórico. Gente, as crianças sabem apagar histórico hoje. As crianças fazem isso com muita frequência. Muito inteligentes. Eles sabem, eles apagam grupos de WhatsApp. O WhatsApp, gente, é um dos piores lugares para uma criança estar. E os pais deixam as crianças com WhatsApp. Mas eu preciso me comunicar com meu filho. Criança não tem que ter celular. Criança não pode ter celular. Isso é terrível, é perigoso, é a verdade. Não deve ter celular, porque o celular não foi feito para criança. Quanto mais com acesso à internet. Então, mas eu preciso me comunicar. Gente, Shopee, vou fazer propaganda da Shopee. Na Shopee tem lá um celularzinho, sabe aqueles que tinha antigamente, que faz ligação? Você precisa falar com ele? Põe aquele celular lá, faz ligação, chamada. Porque... Pronto, resolve, você já conseguiu se comunicar. Olha como você está falando, e Satanás é astuto. Não, eles precisam do celular porque a gente precisa de uma comunicação para saber onde que tá, né? Comunicar, tô te buscando, tô chegando. Mas foi o que ela falou, tem esse aí da Shopee. E hoje existem aplicativos como o Family Link, que você linka o celular da criança com o seu e você bloqueia os aplicativos que ela tem acesso. Então, você pode deixar apenas... Eu conheço mães assim, você tem um celular, mas o celular não tem aplicativo nenhum. Ele só faz ligação. O celular fica totalmente bloqueado. Exatamente, o celular é bloqueado apenas para ligação. E existem essas ferramentas. Mas é claro que muitas vezes nós cedemos à pressão.
Ah, mas todo mundo da minha casa tem, todo mundo da minha família tem, todo mundo lá na minha escola tem, né? Todo mundo da escola tem, pastora. Como que eu faço? Meu filho vai ser o único. Sim, como João Batista era o único que não bebia vinho naquela época. Como João Batista, ele era diferente. Isso aí. A maioria, todo mundo fazia tudo ali, mas ele era separado por Deus. E a gente tem que ter consciência de que nós estamos criando filhos que vão fazer a diferença. Para eles fazerem a diferença, temos que criá-los Tá diferente. falando aí, eu tô lembrando aquele assim, né? Essa frase aí, ela é uma frase, vamos dizer assim, mais do que arcaica. Mas todo mundo faz, todo mundo você tem, todo mundo faz. Mas Você você não é todo mundo. Eu já usei muito. Não é? Você não é todo mundo. Tem até uma marquinha, o pessoal virou um meme, né? A marca do você não é todo mundo, botaram tipo até uma tatuagem. Você não é todo mundo, tá tatuado no rapaz lá. Mas quando chega na fase adolescente para adulto, faz toda a diferença. Exatamente. Faz toda a diferença. Eu falo pro meu filho, mas pai, não tem mais pai, não tem problema. Hoje você está reclamando comigo. Isso, eu estou fazendo o meu papel então, eu estou certo. Se você não está concordando, eu estou certo. Lá na frente tu vai me agradecer quando você for um homem, um atleta profissional, tudo que eu te cobro hoje. Tudo que eu tento te mostrar, te ensinar, porque eu tento. Cabe a você aprender ou não. Mas lá na frente você vai me dar valor. Você vai entender assim, ainda bem que meu pai pegou no meu pé. Exatamente. Ainda bem que minha mãe falou isso. Ainda bem. O que a gente percebe muitas vezes são pais que não assumem a responsabilidade. E às vezes até fala assim, eu já passei por situações em que o pai chega pra mim e fala, pastora, fala pra ele sair do celular, fica no celular o dia inteiro. Pastora, que Aí eu viro pro pai e falo, tira ele do celular. É. Quem paga o Wi-Fi de casa? Quem deu o celular pra ele? É isso aí. Vocês são os responsáveis. Nós, como pais, somos responsáveis. E nós não podemos reclamar daquilo que a gente permite. Então, às vezes, a gente está reclamando de uma coisa que nós permitimos. Então, eu coloco limites. Lá em casa, meus filhos têm um limite. Ai, gente, mas não seria mais fácil se eles ficassem na televisão para eu poder fazer minhas coisas? Seria. Mas eu vou escolher o que é mais fácil ou eu vou escolher o que é melhor? Eu escolho o que é melhor. Então, a gente não faz o que é mais fácil. E se você escolher o que é mais fácil, você vai dar miojo pro seu filho todo dia para ele comer. Detalhe. É verdade. Mas você escolhe o que é mais fácil ou você escolhe Não. o que é melhor para a saúde dele? Saudável. Detalhe. Estão com 2 e 7, não é isso? Exatamente. E qual a sua demanda mesmo, né? Dentro do Ministério da Família? E não dá tempo de fazer as coisas. Né? Seria mais fácil, né? Seria muito mais fácil. Muito, mas não tem rede de apoio. Não tem rede de família apoio. toda de Goiás. Mas a gente escolheu pagar esse Mas preço. escolheu pagar o preço. Exatamente. E vale muito a pena, gente. Eu falo, hoje os meus filhos, a gente faz viagens longas. Fizemos viagem de 19 horas de carro, né, pra Goiânia, com os 2 no carro. Sabe quantas vezes eles pediram tela? Quantas vezes eles pediram celular? Nenhuma. Não tem essa possibilidade. Eles foram lendo, foram brincando, olhando a paisagem. Sabe o que meu filho falou semana passada pra mim? Mamãe, tô com saudade de viajar de novo de carro. É melhor do que viajar de avião, porque a gente vê as coisas, conversa, a gente tem tempo em família. Quantas vezes a gente coloca isso aqui na nossa mesa? Isso. E aí, na nossa mesa, na nossa refeição, a gente acaba ficando longe de quem tá perto e perto de quem tá longe. É verdade. E aí acaba perdendo a conexão com as nossas famílias e a gente vê o reflexo disso dentro do Ministério Infantil. Ali a gente começa a ver as crianças que trazem esses sintomas dessa falta de pastoreio em casa. Então a gente precisa acordar. É isso aí, na verdade as crianças são os reflexos dos pais. É literalmente isso, não tem o que reclamar. Se eles são bênção, os pais são uma bênção. Se eles não estão sendo bênção, estão sendo rebeldes, eles estão sendo desatentos, estão revoltados, a culpa são dos pais, porque nós é que ensinamos. Essa que é a verdade. Os filhos são o espelho dos pais. Pastora, o tema Kids, ele é um tema amplo, grandioso, só que a gente tem um tempo também aqui. Aqui tem um tempo. Queria ficar muito mais aqui conversando, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para esse público de casa, para os pais que estão nos assistindo, uma mensagem abençoadora e para incentivar essa galera a estar aqui, sabe, conosco. Amém. Tá conosco, porque não é eles trazerem os filhos e deixarem lá. Eles estarem conosco, participando, ajudando e entendendo que o ministério Kids da nossa igreja é um ministério mais do que precioso. Eu vejo assim. E assim, o ministério é um apoio. Não é a família que vai tomar a decisão. Ele é um apoio para a família. Não é a responsabilidade do ministério. Educar seus filhos.
É isso aí. Né? A gente está aqui para somar, né, com o trabalho dos Deixa uma pais. palavra, então, para esse povo de casa aí. Fala na tua câmera 3. Queridos pais, saibam que essa é uma missão mais desafiadora, mais linda, incrível que o Senhor nos confiou. O desafio que a gente encontra, você pode ter certeza que no Senhor, nele, a gente vai receber tudo que a gente precisa para cumprir essa missão. O Pai que está nos céus, Ele nos ensina a ser pais aqui na terra. A gente pode confiar nele, que ele vai nos dar tudo que nós precisamos para transbordar sobre a vida dos nossos filhos, guiando os nossos filhos no propósito que Deus tem para eles. Deixa eu te dizer algo, mais do que apenas você se sentir culpado, assuma hoje uma responsabilidade. Assuma as rédeas da sua casa, você como sacerdote ali no seu lar, você como cabeça do seu lar, assuma hoje e fala, não, eu vou trazer a glória de Deus para minha casa. Seja aquele que, assim como Abraão, assim como grandes homens da palavra de Deus, a gente veio, levantou altares de adoração junto com a sua família, seja aquele que levanta um altar de adoração na sua casa hoje e fala, aqui na minha casa vai reinar a presença de Deus, aqui na minha casa vai reinar a presença de Cristo, o perfume de Cristo vai estar aqui na minha casa. E você, pai e mãe, estejam juntos nessa missão. Não abra mão dos seus filhos, não desista dos seus filhos, não os entregue para essa geração perdida, não os entregue para as redes sociais, para a internet. Hoje é dia, ainda é tempo. Aleluia. Assuma as rédeas e eu creio que você vai ganhar o coração dos seus filhos para discipulá-los para o Senhor. Amém? Amém. Pastora, rede social do Ministério Infantil, qual é? Atitude Kids, @Atitude Kids. Segue a gente lá, você vai ficar por dentro de tudo que acontece dentro do nosso ministério com crianças. Então Quem gostaria de servir? Aonde Ótimo. procurar? Se você deseja fazer parte do Atitude Kids, lá no link da bio que está no Atitude Kids, tem um link ali que você vai poder entrar e preencher um formulário. Faça parte da nossa equipe. Então, clica lá naquele link, você vai poder preencher o formulário e a gente vai entrar em contato com você. Todo terceiro domingo do mês, a gente tem um treinamento para novos servos. Cumprindo os pré-requisitos, você vai poder fazer parte da nossa equipe e marcar essa geração com a glória de Deus. Ou seja, não tem como ficar de fora. Não tem como. E você não precisa saber cortar corações, você precisa tocar corações. Aleluia! Então, é uma igreja dentro da nossa igreja. Isso é uma igreja Kids. O Atitude Kids tem o seu Instagram próprio, a pastora bem falou aí, tem todas as informações. Culto deles. Tem o culto, tem as conferências, tem inúmeras atividades. Você está curioso? @Atitude Kids e você vai saber muito mais. Lá vai ter sempre uma pessoa prontinha para te responder. Queria muito agradecer, pastora, a sua disponibilidade. Eu que agradeço o esse convite. tempo precioso, eu sei que para você é muito precioso esse tempo. Amém, todos nós, né? Deixar as nossas preciosidades, que são os nossos filhos, as nossas heranças, né? Para a gente estar aqui presente, um desafio. Como você falou, você tem desafios, né? Podem estar no colégio, na creche, o pastor está lá na demanda dele, você tem o Ministério Kids pastoreal, o pastor Efraim, a rede, né, para estar a rede amarela, a demanda é grande, mas a gente ainda, sim, agradece muito de coração. Amém, muito obrigada. Não, nós temos que dar o recado do nosso Ministério da Família, que também tem bastante evento, né? Nós vamos ter a nossa conferência, nosso congresso, desculpa. Congresso em agosto. Tá aqui, ó. 22 a 24 22, de agosto, 23 e 24. nosso Congresso da Família. E também teremos o Cruzeiro da Família, que vai ser dia 14 a 17 de dezembro. Vocês não podem deixar de ficar de fora. Venha com a gente participar. Então, vocês também, para poder acessar a nossa rede social, é @Ministério da Família IBA. @Ministério da Família IBA. Vai ter todas essas informações. Nós estamos fazendo a divulgação no nosso site da Igreja Batista Atitude também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal é Atitude TV, inscreva-se, tem um sininho. Tocou no sininho, clicou no sininho, só que clica lá nos inscritos e todas as informações, porque toda vez que entrar um conteúdo como esse da pastora Wilson aqui, você vai ser notificado e vai receber esse conteúdo. Mas faz o seguinte, clica, comenta e compartilha para que outras pessoas possam ser alcançadas e assim o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante. Pastora, obrigado. Eu que agradeço, obrigada a vocês. Pois é, obrigado. Obrigada, esse óculos amarelo hoje está reluzente. Dourado. Queridos, vocês que estão aí nos assistindo, muito, muito obrigado pela atenção de vocês e continuem nos seguindo nas redes sociais. Também queria agradecer o pessoal da Bem Mais TV que passa o nosso
conteúdo lá e tem nos apoiado muito. Muito obrigado. Um abraço para o nosso pastor Luizinho, que está coordenando o Bem Mais TV. Pastor Luizinho, um abraço. Todos vocês que estão nos assistindo, um abraço.